A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Estamos estudando escatologia, que é o estudo sobre os finais dos tempos, e o tema da aula de hoje é eternidade. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: Mas nós, segundo a nossa promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. A eternidade é um assunto que interessa a todas as pessoas, apesar de alguns acreditarem que tudo termina com a morte física. A palavra de Deus é bem clara no sentido de que a alma é eterna, quer seja com Deus ou não. A palavra eternidade no pensamento filosófico, tanto no antigo como no moderno, refere-se a alguma coisa fora ou em contraste com o tempo. No uso bíblico, os termos em hebraico e grego para a eternidade sempre representam um tempo, seja uma era específica ou um período de extensão desconhecida ou indivisível. A ênfase está na ausência do tempo ou no tempo de duração indefinida. Em sua segunda carta, Pedro esclarece que devemos aguardar o cumprimento da promessa feita pelo Senhor. O Senhor Jesus chama o céu de casa, de morada. Paulo afirma que a nossa cidade está nos céus, em Filipenses 3:20. O Senhor Jesus disse que devemos nos alegrar pelo nosso nome estar escrito nos céus. Isso está em Lucas 10:20. A palavra céu, tem pelo menos 3 sentidos na Bíblia. Em Gênesis 1:1, ela está no sentido de parte do universo. Em Lucas 15:18, ela está como sinônimo de Deus. Em Deuteronômio 26:15 e em Salmos 2:4, ela está como habitação de Deus. Jesus ensinou que Deus está no céu. Mateus 6:9. Jesus desceu do céu, subiu ao céu e voltará ao céu. Isso está em João 3:13 e em Atos 1:11. O fator mais importante no céu é que ele é a habitação de Deus. O livro de Apocalipse ele fala a respeito de um novo céu e uma nova terra. Apenas os salvos estarão no novo céu e na nova terra. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti só e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviastes. A vida eterna é um direito de quem recebe aquele que é o próprio Deus. Enviou como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da humanidade. O único porque não há outro. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Isso está em Atos 4:12. Em Hebreus 11:12, fala sobre suficiente, porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Exclusivo, porque Deus não aceita outro mediador. Em 1 Timóteo 2, do 3 ao 6, está escrito assim: Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Em Hebreus 9:12, fala sobre eterno Salvador, porque durante toda a eternidade estaremos salvos pelo seu sangue. E a Bíblia diz assim: E não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então, o próprio Senhor Jesus afirma que a vida eterna é conhecer a Deus. Isso está em João 17:3.
Em nenhum lugar as Escrituras Sagradas apresentam detalhes da vida no reino eterno de Deus. Algumas indicações são feitas para nos mostrar como será a eternidade. Em 1 Coríntios 2,9 está escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então Paulo faz referência ao que foi dito pelo profeta Isaías, em Isaías 64:4. Paulo diz em 1 Coríntios 13:12 que porque agora vemos um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Isso no que tange a nossa vida na eternidade. Então, como será, Como nós seremos, Como será a nossa vida na eternidade? Então, estudos, a Bíblia diz que em 1 Coríntios 13:12, em 1 João 3:2 está assim: uma vida de comunhão com Ele nós teremos na eternidade. Em Apocalipse 14:13 está uma vida de descanso. Em 1 Coríntios 13:12 está uma vida de total entendimento. Em Apocalipse 21:27 está uma vida de santidade. Em Apocalipse 21:4 fala sobre uma vida de alegria. Em Apocalipse 22:3 fala de uma vida de serviço. Em Apocalipse 21:6 fala de uma vida de abundância. Em 2 Coríntios 4:17 e Colossenses 3:14 fala de uma vida de glória. Em Apocalipse 19:1 e Apocalipse 7, do 9 ao 12, fala sobre uma vida de adoração. Então, na eternidade, nós vamos reconhecer uns aos outros, ou seja, vamos saber o nome de cada salvo, até mesmo daquele que não viveu em nosso tempo. Então, esse entendimento, quando da transfiguração, Pedro, João e Tiago viram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e os identificaram, mesmo sem os terem conhecidos. Isso está em Lucas 9:28 a 35. Então, eles, mesmo que não era na mesma época, quando se encontraram, no momento, eles se reconheceram, se identificaram, mesmo que no tempo que estavam na terra não tinham se conhecido. Então, o Senhor Jesus também esclareceu que na eternidade não haverá casamento, pois seremos como os anjos no céu. Isso está em Mateus 22, do 29 ao 32. Na Nova Jerusalém, nós teremos uma vida de felicidade plena na presença do Senhor. Em Apocalipse 21:4 está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, na eternidade, não será mais como na terra, em que há dia e noite. Na Nova Jerusalém não existirá sol e nem lua, dia ou noite, e o Cordeiro será a lâmpada da cidade. Isso está em Apocalipse 21:23, que fala assim: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, nunca mais nos cansaremos ou nos fadigaremos, nem será necessário dormir para descansar. Os moradores da Nova Jerusalém terão o privilégio de comer o fruto da árvore da vida. Isso está em Apocalipse 22:14, que fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, o céu
é um estado de vida feliz. Então, o completo livramento do pecado. O estado final dos salvos será de completo livramento de pecado. Haverá santidade completa. Nós seremos semelhantes a Cristo. Então, no céu não terá mais pecado. Nós estaremos livres do pecado. Não haverá mais esse problema e haverá santidade completa. Então, nós teremos a comunhão irrestrita com Deus. Então, a comunhão do crente com Deus é a fonte de toda a verdadeira alegria do crente. No céu, a comunhão com Deus, por meio de Cristo, será irrestrita. A expressão que melhor expressa essa verdade é "e verão a sua face", que está em Apocalipse 22:4. Por isso, a alegria no céu será indescritível. Nós teremos também a isenção do mal. Então, a ordem eternal será de isenção da natureza má, tal como a tristeza, a doença, a morte. A completa vitória sobre o pecado implica completa transcendência sobre todas as outras formas do mal. Não haverá mais maldição. Então, nós estaremos livres do choro, do pranto, da dor, do sofrimento. Todas essas coisas não haverá mais. Nós estaremos em serviço contínuo a Deus. Nós serviremos a Deus continuamente. Isso está em Apocalipse 22:3. Não sabemos de que forma serviremos, mas com certeza o louvor e a adoração serão tributos para sempre a Deus. Então, será um desenvolvimento constante. O estado de perfeição não implica em que haja crescimento. Paulo declara que haverá mudança no método e caráter do nosso conhecimento. Isso está em 1 Coríntios 13, do versículo 9 ao 12. Conheceremos assim como somos conhecidos. Isto não significa onisciência. Indica, sim, um crescimento muito mais completo e que certamente será constante. Então, conforme nós já lemos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa lavagem das vestiduras no sangue do Cordeiro, ela deve ser diária. Será que nós temos feito isso? Essa lavagem das vestiduras, o que é? Santidade, retidão, tudo que agrada a Deus. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, nós temos que nos esforçar para estarmos sempre em santidade, em retidão, procurando agradar a Deus. Então, nós temos que perseverar na presença do Senhor, pois, fazendo assim, nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Isso nós temos base bíblica também em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, em Apocalipse 22, versículo 5, na parte B. Amém? Então, nosso estudo de hoje termina aqui. Meu nome é Alessandra Vitale, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.